Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu gostaria de estar lendo para vocês hoje, como referência bíblica mesmo, para refletirmos neste Café com Reflexão, não é? Salmo 53, versículo 1, que diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Quando a gente vai trabalhar bem esta questão da existência ou da não existência de Deus, a Bíblia, ela nos dá logo o indicativo primeiro mesmo, e se todos nós tivéssemos aí a mínima compreensão do que a Bíblia está propondo sobre o assunto, então talvez teríamos menos problemas, menos dilemas, e mais consolo e mais conforto em relação àquilo que cremos, àquilo que pregamos e àquilo que vivemos. Por exemplo, a Bíblia ela nunca parte do pressuposto de tentar afirmar veementemente a existência de Deus. A Bíblia ela já começa narrando a existência de um Deus que está criando todas as coisas. Então a Gênesis de Deus começa justamente nesta proposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se porventura crermos na pessoa de Deus, esta narrativa ela é uma narrativa gostosa, porque então você vai estar aí percebendo o Deus que você crê, o Deus que você serve, criando todas as coisas. E se porventura pega a palavra de Deus para testar a veracidade da existência dele ou não, dificilmente a Bíblia vai estar falando, olha, Deus existe, você tem que servir, você tem que adorá-lo, senão que a Bíblia ela já vai estar trazendo a narrativa de Deus, de tudo aquilo que ele fez, por pressuposto aqui é o que a gente compreende, os atributos de Deus mesmo, o próprio Deus que já está atestando por sua palavra, e à medida que você vai lendo, você vai descobrindo, este Deus é onipotente, este Deus é onisciente, este Deus é onipresente, este Deus, ele é amor, ele é luz, este Deus é espírito, este Deus também, ele, como o amor tem dois aspectos bem distintos, não é? Que é um atributo de Deus, Deus é amor, sim, mas também aquele que ama disciplina, então logo ele é fogo consumidor. Tudo isso aí a gente tem com muita maestria e com muito zelo, temor e tremor no coração acerca deste Deus que de fato se revelou a nós por sua palavra e que de fato já cremos nesta existência e na proposta de toda a ação de Deus, na soberania de Deus. Sabemos que ele está em todos os lugares, não é panteísta, ele não é tudo e todos, mas ele está em todos os lugares, não é? Ele sabe todas as coisas. Hoje a gente está aí com 7 bilhões e quase 400 milhões de habitantes na face da Terra. E se todos parassem de uma só vez para começar a louvar e adorar única e exclusivamente o nome santo do Senhor, pela presciência, pela soberania, pela onipresença deste Deus, pela onisciência deste Deus, ele ouviria a oração de cada uma destas pessoas que arrola no número aí de mais de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Então, isto é um fato inconteste da narrativa bíblica, e tudo isto o cristão já traz como sendo verdade absoluta na sua vida, no seu coração, porque todos nós já experimentamos alguma coisa que de fato remonta não só a afirmativa da existência de Deus, mas a glória de Deus e o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E quando isto acontece, então não há dúvidas. Agora, a questão é, e como convencer o outro que Deus existe? O problema está justamente nisso, porque a gente vai trabalhar aqui com 3 tipos bem distintos de pessoas em relação a Deus, não é? E quando a gente pega o primeiro tipo de pessoa em relação a Deus, são os que sabem da existência de Deus, são os teístas. Agora a questão é que estes teístas, eles podem se condicionar na postura daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, mas sobretudo sabendo que
que eles jamais conseguem negar a existência de Deus, e tudo que eles fazem, eles estão fazendo sabendo que pode ser por compromisso com Deus ou para o descompromisso com Deus. E assim, se você chega dentro de uma igreja onde todos estão ali celebrando o nome santo do Senhor, é totalitário a possibilidade da existência de Deus na mente de cada uma daquelas pessoas que estão ali. Mas se você sai para o boteco da esquina também, e se você perguntar quantos de vocês creem em Deus, com certeza vai ter uma resposta totalitária afirmando: sim, nós cremos em Deus, não é? Mas sobretudo com este descompromisso de não cumprir aquilo que a sua palavra manda. E então a gente vai trabalhar com este primeiro grupo, que são os que sabem da existência de Deus, não é? Então deve tomar ou não postura diante de Deus em relação a servi-lo, adorá-lo e glorificá-lo para todo sempre, porque já sabe da sua existência. Nós somos cristãos protestantes, eu diria professantes, porque professamos a fé em Jesus Cristo, não tem dúvida, nós cremos. E alguns de nós subjugou a carne à escravidão mesmo, neste contexto aqui, de não mais deixar que ela nos domine, mas pela ação do Espírito Santo dominarmos nós a estrutura da carne, para cada vez mais ter esta assertividade da existência de Deus em nossas vidas, não só trazendo consciência, mas sobretudo trazendo ação. É quando você está muito convicto que você leva esta mensagem para aquele que está fora. Mas tem um outro segundo grupo também, que são os que não sabem da existência de Deus. Esses são os agnósticos. Os agnósticos, agnosticismo vem não do não crer, mas vem da questão mais da dúvida e da incerteza, ou seja, é alguém que ainda não foi alcançado por aquele que crê, que tem convicção e que anuncia e que proclama, e que pode muito bem falar do amor de Deus para esta pessoa e tirar estas dúvidas e dirimir estas dúvidas, tirar toda a incerteza e trazer total certeza para que de fato esta pessoa possa deixar o seu conceito de agnosticismo e vir a crer nas promessas do que é a palavra de Deus. E o maior ato de crer, irmãos, está sim na palavra de Deus, mas também está na convicção daqueles que creem e que proclamam, ou seja, um crente muito convicto, muito fiel, muito cheio de convicção da existência de Deus, que já vive com Deus, já tem experiência com o Todo-Poderoso, com o Soberano, não é? E que já tem uma vida de intimidade com Ele, e ele tem uma convicção tão plena que quando ele está falando de Deus para alguém, ele não está falando para conscientizar este outro da existência de Deus, mas ele já está falando bem dentro da narrativa bíblica, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus está fazendo, né? A narrativa bíblica está mostrando justamente isso, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus está fazendo. O crente convicto também, ele vai estar trabalhando nesta mesma dimensão. Quando ele estiver falando, por exemplo, com um gnóstico, ele vai estar falando o que Deus fez, vai estar falando o que Deus faz, e vai estar falando o que Deus está fazendo, e a convicção do coração do crente é que leva a certeza para o coração do agnóstico, daquele que duvida, daquele que não tem certeza. Por isso, quando mandaram prender a Jesus, uma certa feita, os soldados chegaram ali do templo, e depois voltaram, e quando os fariseus, os doutores da lei perguntaram: olha, não acharam Jesus? Sim, achamos. Mas por que vocês não prenderam? Porque era a ordem, trazê-lo preso. Não, é porque Jesus não é como vocês. Ele fala com convicção. Ou seja, é a convicção do nosso coração que convence o outro também. Você não tem que falar muito, você tem que demonstrar bastante convicção. E o terceiro grupo mesmo, ele é este grupo que ignora a existência de Deus, que a gente pode trazer como cético ou como ateu, mas ainda diferenciando esta questão do cético e do ateu, porque o cético é aquele que ele não teve uma razão lógica para crer em Deus, e o ateu é aquele que cria circunstâncias para negar a existência de Deus. Então,
O cético, ele não nega a existência de Deus, ele só não confia que Deus seja capaz de fazer alguma coisa relevante para com a humanidade, para consigo mesmo, não é? Enquanto o ateu não, o ateu é aquele que convive para negar a existência de Deus. E eu diria que o ateu, ele destes três tipos aqui, é o que mais sofre, porque enquanto eu, você, nós que somos cristãos e que estamos aí o tempo todo sempre tirando tempo para celebrarmos e adorarmos nosso Deus, né, com muita alegria, com muito gozo no coração, com muita satisfação de o fazermos, o ateu, ele vai estar tentando conviver com Deus para negar a existência de Deus e cria uma esquizofrenia. Deus não existe, mas eu só posso negar a inexistência de Deus quando eu vou tentar descobrir quem é Deus primeiro. Isto na consciência dos maiores ateus da história. Ou seja, você não pode negar Deus por acaso. Você tem que negar Deus do ponto de vista do ateísmo seco mesmo e do ateísmo dogmático, quando então se traz um tratado científico da inexistência de Deus. E é aí que você vai perceber que o ateu, ele é um blefe, porque todas as vezes que ele for criar um tratado científico da inexistência de Deus, ele vai esbarrar numa questão, quer seja ela ontológica, ponto de vista de Descartes, ou quer seja ela a priorística do ponto de vista de Kant, e você não vai ter como negar a existência de Deus, né? Você vai perceber que a melhor situação talvez seja de um filósofo aí do nosso Brasil que diz: olha, eu sou ateu, mas não praticante. E quando ele fala isso é porque ele não tem provas cabais que possa afirmar Deus não existe. E com certeza ele tem algumas ressalvas aqui que não o faz tomar uma postura totalmente ateia para negar por definitiva a existência de Deus. Agora, geralmente, quando tentamos negar a inexistência de Deus, isto, né, está pautado dentro de uma questão mais de resposta, né, moral, intelectual e espiritual, que talvez eu não queira trazer e apresentar isso diante de Deus e dos homens. Então eu quero trazer para vocês: ateísmo é um blefe, a existência de Deus é fato, e a maior característica da existência de Deus na minha vida é a minha convicção. E como um certo pastor diz, lá no passado, né, no início do século XIX, XX, né, finalzinho do século XIX, início do século XX, ele fala: olha, alguém perguntou a ele: você crê em Deus? Ele fala: não, eu não creio em Deus, eu convivo com Deus. E depois ele traz outra resposta também interessante: Deus não existe, Deus é. Ou seja, existir é alguma coisa muito simples. Eu existo, você existe, nós existimos. E a nossa existência aqui está pautada única e exclusivamente neste fôlego de vida, né? Mas Deus, ele é. Então, é aquele que, quando ele se apresenta a Moisés, ele está falando: vai e diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então é o Deus que é, e acabou. E se ele o é eternamente. Isaías diz que ele não só o é eternamente, como a eternidade é obra da sua própria mão. Então eu queria trazer para você esta consciência destes três grupos, e você pode se enquadrar em qualquer um deles, mas eu gostaria que você se enquadrasse neste primeiro grupo mesmo, dos que sabem da existência de Deus, mas não daqueles que sabem da existência de Deus, mas que são desobedientes à sua pauta e à sua proposta, mas daqueles que são obedientes a Deus, daqueles que sabem da existência de Deus, que são obedientes à palavra de Deus e que vivem a realidade da palavra de Deus. Você possa ter um início de semana aí com esta palavra reflexiva da proposta da existência de Deus, e você é a maior testemunha. A sua convicção é o que mais convence o mundo, o ateu, o cético, o agnóstico, né, de que Deus existe, porque ele está percebendo em você tal convicção que não pode ser arrancada
não é utopia, não é ópio, mas é a realidade que Deus põe nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então aí para você, beijo na alma, beijo no coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.